É com grande orgulho e satisfação que damos início à solenidade de inauguração do Centro Administrativo do Poder Legislativo da Paraíba, Gervásio Bonavides Maris Maia. O dia de hoje ficará registrado na história como um marco para o fortalecimento da Assembleia Legislativa da Paraíba. Queremos registrar a presença do excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Sérgio de Almeida, do excelentíssimo senhor André Carlos Torre, presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, do excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Porto, desembargador do Tribunal de Justiça, excelentíssima senhora Maria Madalena Brandes Silva, defensora pública geral da Paraíba, excelentíssimo senhor Valberto Cosme de Lira, segundo subprocurador-geral de Justiça, excelentíssimo senhor Luciano Cartacho, prefeito do município de João Pessoa, excelentíssimo senhor Manuel Júnior, vice-prefeito do município de João Pessoa, vereador Eduardo Carneiro, representando aqui Marcos Vinícius, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa e demais vereadores. Senhor Paulo Antônio Maia e Silva, presidente da OAB Paraíba. Senhor Damião Ramos Cavalcante, presidente da Academia Paraibana de Letras. Coronel Jair Carneiro, comandante do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Vereadores Sandra Marrocos, Janilson Soares, João dos Santos, Eduardo Carneiro, Léo Bezerra e Milanês Neto. E a vereadora Helena Holanda. Som. Deputados, resiste? Tá. Pode encerrar a placa. Encerramos a placa, vamos encerrar. Acabamos de presenciar o encerramento da placa do Centro Administrativo do Poder Legislativo. O Centro Administrativo do Poder Legislativo da Paraíba, que hoje inauguramos no prédio do Paraíba Palace Hotel, será um grande benefício para nosso Estado. A implantação de vários setores da Casa no Centro Administrativo vai possibilitar maior dinâmica para os trabalhos legislativos. Os servidores da parte administrativa irão trabalhar perto um do outro. Também serão eliminadas despesas com prédios anexos, gerando economia mensal em torno de R$50 mil. Com a instalação do centro administrativo próximo à sede da Casa de Epitácio Pessoa, elimina-se também a ideia de tirá-la da Praça dos Três Poderes, preservando a história e mantendo vivo o centro da nossa capital. Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, assina a resolução número 1726, ou 1726, de 8 de agosto de 2017, que cria a Comissão Especial para a instituição do Memorial do Ponto dos R$100. Como testemunha, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.
Convidamos para falar o presidente da Associação Paraibana de Letras, Damião Ramos Cavalcante, que fará a leitura de um agradecimento pela permanência da Assembleia Legislativa na Praça João Pessoa, a Praça dos Três Poderes. Sua Excelência, Governador do Estado, Ricardo Coutinho. Sua Excelência, Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia. Sua Excelência, desembargador Ricardo Porto, representando o Poder Judiciário. Sua Excelência, prefeito emérito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Senhoras deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores secretários de Estado, minhas senhoras, meus senhores, nós temos na nossa vida dois advérbios que classificam as categorias do tempo e do espaço. São eles: quando e onde. Estamos diante de um edifício que tem o seu quando histórico. Estamos diante de um edifício que tem o seu onde histórico. Estamos diante de um edifício que terá um futuro de quando e de onde históricos. Este é um momento memorável. Memorável porque faz com que o povo não perca a sua memória. Nós, individualmente, quando ameaçados a esse fenômeno biológicos, temos o pavor de esquecer das coisas, dos fatos, das pessoas. Pois bem, este monumento significa fator de lembrança do nosso povo. Há muito tempo, quando foi construído pelo grande presidente João Pessoa, depois terminado por Antenor Navarro, teve por parte da população o prazer de abrigar nele visitantes de todo o país, do estrangeiro, autoridades, e depois começou justamente a perder esta função. Mas a função de fazer parte da fisionomia da cidade não perdeu, não perdeu. Quando a Assembleia Legislativa, alguns deputados ou pessoas começaram a cogitar a sair desse centro histórico, que aqui está o Paraíba Palace, abrigando o lado do coração esquerdo da cidade. Então houve uma reação para que não se apagasse este onde, este quando da nossa história. E com certeza, os deputados que não devem estar distante do povo, não devem estar longe da nossa história. Assim, fizemos comitivas às instituições culturais, conversamos com Sua Excelência o Governador, com então o presidente Galdino, e por fim está aqui nas mãos da gestão
do atual presidente da Assembleia, Gervásio Maia, a incorporação de um hotel que se engrandeceu, que se elevou, deixando de ser uma apenas simples casa que abriga hóspedes para ser a casa do povo. Tenho aqui, senhor presidente Gervásio Agripino Maia, um documento que essas instituições culturais redigiram para lhe entregar e que faça parte dos anais da Assembleia, como uma reação representativa do povo, para que aqui conosco, no centro histórico, onde está a Praça dos Três Poderes, permaneça a nossa egrégia Assembleia Legislativa. Passo então a ler a Vossa Excelência o documento na íntegra. Senhor deputado Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, há 2 anos, mais precisamente no dia 15 de abril de 2015, legítimos representantes das mais importantes e representativas instituições culturais da Paraíba entregaram oficialmente ao deputado Adriano Galdino, então presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, circunstanciado documento, apelando para que fossem interrompidas as inoportunas providências que estavam em curso, visando retirar a sede do Poder Legislativo da Paraíba, da Praça dos Três Poderes, para o bairro Altiplano do Cabo Branco. Terminando o pleito eleitoral de 2016, tais ameaças voltaram a ser assunto da sociedade e da mídia, quando essa transferência foi oficializada para um grande imóvel existente na Avenida Epitácio Pessoa, pertencente ao Estado da Paraíba, prédio onde seria o novo lugar para a Assembleia Legislativa. Face às eminentes decisões, as entidades signatárias retomaram então seus contatos com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP, consolidando os fundamentos e incluindo novos dados em defesa da permanência da Assembleia em seu atual espaço, inclusive com a utilização de alguns prédios vagos ou em vias de ruínas, existentes nas imediações onde se instalariam os anexos da casa, resolvendo-se também o problema do estacionamento de veículos. Ainda, buscando o apoio da opinião pública, os signatários e signatárias promoveram vários debates esclarecedores na televisão e nas mídias digitais, que certamente pesaram junto à opinião pública, principalmente ao mostrarem o caos que iria ocorrer na mobilidade da cidade, já engarrafada da Epitácio Pessoa, caso isso ocorresse. E não somente isso, sobretudo, desfazer do centro histórico a cidade de João Pessoa. Felizmente, com a chegada, então, já de Sua Excelência, o deputado Gervásio Maia, ao comando do nosso Poder Legislativo, o bom senso prevaleceu e se deu guarida ao que pensávamos. E com criatividade, espírito público e sensibilidade ao patrimônio histórico da cidade, foram encontradas corretas soluções, junto, inclusive, a Sua Excelência, o governador Ricardo Coutinho, que permitirão abrigar condignamente a sede e os anexos da casa, além de oferecer plenas condições para que os senhores deputados possam desempenhar plenamente suas atribuições constitucionais. Repito, deputado é para estar junto ao povo e não distante, e, sobretudo, no caminho da história.
Por outro lado, também teve sensibilidade na criação de espaços condignos para os funcionários da casa e o pleno exercício dos profissionais da imprensa. Face ao exposto, desejamos expressar nossa gratidão pela corajosa, democrática e técnicas providências que Vossa Excelência adotou, respeitando a história e evitando gravíssimos danos que iriam acontecer na mobilidade da cidade de João Pessoa. Esse posicionamento, deputado Gervásio Maia, na solução do problema, traduz sua formação pública, inspirada no seu avô, o grande governador João Agripino, e o seu pai, o magnânimo deputado Gervásio Maia, ambos com grandes serviços prestados ao nosso povo e ao nosso Estado. Assinaram este documento a Academia Paraibana de Letras, Damião Ramos Cavalcante, presidente; Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, Guilherme Gomes da Silveira Dávila Lins, presidente; Associação Paraibana da Imprensa, João Pinto, presidente; Academia Paraibana de Letras Jurídicas, Ricardo Bezerra, presidente; Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Paraíba, Paulo Antônio Maia, presidente; Academia de Letras e Artes do Nordeste, Jário Rangel Tagino, presidente; Academia Paraibana de Cinema, historiador Willis Leal, presidente; Academia Paraibana de Medicina, aqui representado por Dr. Carneiro Arnaud, Ricardo Antônio Rosado Maia, presidente; Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo, Messina Palmeira, presidente; Instituto dos Arquitetos do Brasil, Pedro Rossi, presidente; Luiz Gonzaga Rodrigues, pelo Povo e vice-presidente da Academia Paraibana de Letras; Cassandra Eliane Figueiredo Dias, diretora executiva do IFAEP. Receba então, ilustre deputado Gervásio Maia, e tenha os mais sinceros agradecimentos das entidades abaixo signatárias pelo atendimento do pleito, e a certeza de que estaremos ao seu lado em todas as causas em prol da cultura, do bem comum e da política republicana, especialmente no que se refere ao respeito e à preservação da memória e do nosso patrimônio público. Tenho dito. Agradecemos as palavras do presidente da Associação Paraibana de Letras, Damião Ramos Cavalcante. Teremos agora uma apresentação da banda Venâncio Neiva, do Polo Santa Rita, do Prima. O Prima é o programa de inclusão através da música e das artes do Governo do Estado da Paraíba. O projeto teve início em 2012 com a missão de criar orquestras em comunidades de vulnerabilidade social. Hoje são 9 cidades da Paraíba que possuem polos do projeto, servindo a mais de 1.000 jovens e crianças, mantendo firme a crença de que a música é a mola propulsora da educação e da cidadania.
Essa é a apresentação da banda Venâncio Neiva, do Polo Santa Rita, do Prima. Esta foi a banda Venâncio Neiva, do Polo Santa Rita, do Prima. Senhores e senhoras, autoridades presentes, tenho a honra de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia. Excelentíssimo governador, boa noite. Excelentíssimo governador Ricardo Coutinho, governador do Estado da Paraíba. Excelentíssimo desembargador Eduardo Sérgio Almeida, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Excelentíssimo André Carlo, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Excelentíssimo desembargador José Ricardo Porto, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Excelentíssima senhora Maria Madalena, defensora-geral, senhor Valberto Cosme, segundo Procurador-Geral de Justiça, aqui representando o Procurador Bertrand Asfora, excelentíssimo Prefeito da capital, Luciano Cartacho, Vice-Prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, Vereador Eduardo Carneiro, representando o Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Vinícius, Secretário João Azevedo, aqui representando todos os secretários do Governo do Estado da Paraíba, senhor Paulo Maia, Presidente da OAB Paraíba, Damião Ramos Cavalcante, Presidente da Academia Paraibana de Letras, Deputado João Bosco Carneiro, nosso Vice-Presidente da Casa, Deputado Genival Matias, Deputado Edmilson Soares, Primeiro Secretário, Deputado Ricardo Barbosa, Deputado Branco Mendes, Segundo Secretário da Casa, Deputado Galego de Souza, Deputado Jeová Campos, Ex-Presidente, Deputado Adriano Galdino, Ex-Presidente, Deputado Ricardo Marcelo, Deputado João Gonçalves, Deputado Arthur Filho, Deputado Júlio Roberto, Deputada Estela Bezerra, Deputado Bruno Cunha Lima, Deputado Hervásio, Deputada Camila Toscano, Deputado Renato Gadelha, Deputado Antônio Mineral, Janduí Carneiro, Elisa Virgínia, Guilherme Almeida, Daniela Ribeiro, Tião Gomes, Caio Roberto, Jutaí Menezes, João Henrique, Deputado Trócoli, e os nossos agradecimentos também, é claro, à banda Venâncio Neiva, do Polo Santa Rita, a banda do Prima, com o coral Maestro Pedro Santos, composto pelos servidores, e também o coral Maestro Pedro Santos, de composição dos servidores da Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu vou ser muito breve, mas eu preciso dizer que estou vivendo um momento de muita alegria, de muita emoção, e preciso dizer que a política tem que ser feita para o exercício de coisas boas. Passar pela política sem conseguir dar uma contribuição seria para mim uma frustração muito grande. Os meus colegas, graças a Deus, pela vontade de Deus, permitiram que eu pudesse presidir a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba no segundo biênio. No primeiro biênio, meu colega, o deputado Adriano Galdino, que teve uma participação muito forte e fundamental para que a gente, dentro de uma nova concepção na Assembleia, com a mesa estabelecida através da alternância de poder, pudéssemos estar aqui numa gestão de 4 anos. A contribuição que se dá no mês de agosto, no mês do aniversário, governador Ricardo, do município de João Pessoa, é a de devolver o prédio do tradicional Paraíba Palace Hotel ao seu povo, ao povo de João Pessoa, num sentimento de resgatar o patrimônio histórico tão belo que nós temos nas nossas edificações. Isso é muito importante. Eu quero registrar que a Assembleia está devolvendo 6 prédios alugados, e a transferência dos 6 prédios dará maior agilidade, maior conforto àqueles que têm feito um trabalho muito importante na Assembleia, que são os servidores. Minha gratidão, meu respeito, meu apreço e minha consideração por tudo que eles têm feito na nossa gestão para que os nossos sonhos possam se tornar realidade. Quero dizer que a economia anual do Poder Legislativo, prefeito Luciano, será de mais de R$500 milhão por ano, apenas com a devolução de um equipamento como esse, de um prédio que foi construído na década de 30, que representa muita coisa boa na nossa história e que não poderia ficar esquecido no tempo. Resgatar a nossa história é valorizar o nosso passado. Quem não valoriza o seu passado não respeita o seu presente. E é exatamente nesse sentimento que eu conclamo
às autoridades do nosso Estado, ao prefeito aqui presente, que nós possamos dar o segundo passo, de trabalhar de forma muito forte a revitalização do nosso patrimônio histórico, patrimônio do povo de João Pessoa, patrimônio do povo da Paraíba. Eu outro dia, governador Ricardo, meu querido amigo João Azevedo, visitava o município lá de Recife, a capital de Pernambuco, e vi que com vontade política, com decisão, com determinação, se pode resgatar e restaurar a sua história. Lá eles fizeram isso, e nós precisamos fazer isso aqui também. É muito importante que esse trabalho seja feito, de investimentos nas ruas, nas praças aqui do centro da cidade, devolver ao centro da cidade a vida. É muito importante que isso seja feito. O primeiro passo foi dado. Os passos seguintes, eu espero que sejam dados com base nesse exemplo. O Paraíba está sendo reaberto hoje, governador Ricardo, se Deus quiser, para nunca mais fechar as suas portas, para servir de exemplo às futuras gerações, da importância que se tem de fazer com que tudo seja devidamente preservado. Algumas mudanças já foram celebradas nesses primeiros 6 meses, fruto do papel importante que os meus colegas deputados têm dado, a mesa diretora, a mesa executiva, o vice-presidente Bosco, primeiro e segundo secretário, Ricardo Barbosa e Branco Mendes, as bancadas, por que não falar, de situação e, é claro, de oposição, que contribuíram, que participaram de cada decisão que tem sido tomada. O segundo passo dado nesses 6 meses foi a de fazer com que depois de 182 anos a Assembleia comprasse um imóvel. E comprar esse imóvel aonde? Aqui no centro da cidade, para valorizar os nossos prédios históricos. E esse prédio foi comprado ali, vizinho ao Banco do Brasil, já está funcionando, acabou definitivamente com aquele colapso que acontecia no trânsito aqui do centro. Toda vez que tinha uma sessão, terça, quarta ou quinta, o trânsito do centro da cidade parava. Desde o início do dia 1º, isso acabou. Demos também uma solução, com certeza, no caos da mobilidade urbana que existia aqui, em virtude dos transtornos causados pelo pequeno estacionamento da Assembleia. Finalizo minhas palavras deixando a minha gratidão, que foi depositada por todos nós deputados na placa que foi descerrada. Na placa nós colocamos o nome das pessoas que trabalharam para que a edificação ficasse totalmente pronta, num prazo muito rápido, aproveitando inclusive o recesso parlamentar. Os pintores, os pedreiros, os carpinteiros, as pessoas da parte de energia, de internet, nós colocamos o nome de cada um deles, porque sem eles nós não estaríamos celebrando num espaço de tempo tão curto esse momento de hoje. Estamos ali fixando a placa, prestigiando e valorizando o nosso pessoal, as pessoas que têm contribuído com a Assembleia. No mais, deixar aqui os meus agradecimentos a cada um de vocês que aqui vieram neste final de tarde e nesse começo de noite. Fico muito feliz de rever aqui várias forças da política da Paraíba. A política deve se fazer dessa forma. Essa é a boa política. A política, por exemplo, desenvolvida quando se trabalha em parceria com todos os municípios da Paraíba. Vivemos mais recentemente, num passado não tão distante, uma política em que, se a prefeitura tal, o prefeito tal fosse ligado a outra corrente política, o governador não celebrava parcerias. Aqui, na política de hoje, na política que o povo gosta, as coisas são diferentes. Por isso, eu quero agradecer também ao governador Ricardo Coutinho, que tem nos ajudado. O prédio do novo estacionamento da Assembleia teve a participação efetiva do chefe do Poder Executivo, que também tem essa visão de valorização do nosso patrimônio, do patrimônio histórico da Paraíba. Doutor Damião, o nosso presidente da Academia
Paraibana de Letras. Eu cometeria uma falha muito grande em finalizar a minha fala sem deixar os nossos agradecimentos. Eu não mereço agradecimentos. Eu estou apenas cumprindo com a minha obrigação, da confiança que me foi dada de poder administrar a casa ao lado dos outros 35 colegas, grandes colegas, que tenho muita admiração e tenho certeza que no final da nossa gestão nós vamos sepultar aquela velha história de tirar a Assembleia da praça dos três poderes, porque a casa do povo tem que ficar no seu nascedouro, e o nosso nascedouro foi aqui no centro da nossa capital. Muito obrigado pela presença de todas as autoridades, e nós estamos transbordando de alegria nesse momento em que o Paraíba Palace está sendo devolvido ao povo de João Pessoa, ao povo da Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos as palavras do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia. Neste instante, fará uso da palavra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Muito boa noite, queridos companheiros, companheiras, populares que aqui se encontram, funcionários da Assembleia Legislativa, músicos do Programa de Inclusão Social, através da música e das artes, do Núcleo de Tibiri. Eu quero cumprimentar vocês e, em seguida, abraçar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Gervásio Maia, e em seu nome cumprimentar a cada deputado e a cada deputada que compõem o nosso poder legislativo estadual. Quero também cumprimentar o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Quero, em nome do prefeito, cumprimentar também todos os vereadores que estão aqui presentes. Abraçar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, André Carlos Torres. Cumprimentar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Eduardo Sérgio de Almeida. Cumprimentar o presidente da OAB, Paulo Maia. Abraçar uma grande personalidade, subprocurador-geral de Justiça, que aqui representa o doutor Bertrand Asfora, o doutor Valberto Lira. Cumprimentar o desembargador, filho desta cidade, José Ricardo Porto, que aqui representa o presidente do Tribunal de Justiça. Abraçar também o secretário e cumprimentar todos os secretários do governo do Estado, em nome do meu primeiro-ministro, João Azevedo, que aqui se encontra. Cumprimentar a senhora defensora pública geral da Paraíba, Maria Madalena. Abraçar Damião Ramos Cavalcante, presidente da Academia Paraibana de Letras, que aqui falou em nome das mais diversas entidades que compõem o estuário da memória e da história da Paraíba. E, evidentemente, ter a oportunidade, neste momento, de expressar três coisas, e se possível, bem rápidas. A primeira delas é o agradecimento de alguém que aprendeu a compreender, a amar esta belíssima cidade de João Pessoa. Eu tive uma honra enorme de ter sido prefeito desta cidade por 5 anos e 3 meses. Depois estou como governador há 6 anos e meio, 6 anos e 7 meses. Durante esta caminhada, eu vi e senti o que necessita esta cidade. Nós estamos aqui, deputado Gervásio Maia, numa praça que eu tive uma alegria imensa de poder inaugurá-la desta forma que ela é hoje.
um grande largo, cercado por uma edificação que talvez poucas cidades no mundo tenham algo tão bonito como é o prédio construído pelo presidente João Pessoa, inaugurado pelo presidente Antenor Navarro, como é o prédio do Paraíba Palace Hotel. Esse prédio vale muita coisa, não só do ponto de vista da sua arquitetura, mas do ponto de vista da sua memória e da sua história. Quando nós fizemos esta praça, devolvemos o ponto de 100 réis como espaço de aglomeração, de encontro, de convergência. Nós pensávamos exatamente na ocupação dos espaços. Não tem praça ou ponto bonito se não tiver povo, se não tiver gente. As pessoas têm que estar presentes. O que Vossa Excelência faz hoje é algo histórico, importantíssimo, porque está ocupando um dos maiores patrimônios, não diria estadual, não diria municipal, mas se alguém não sabe, isso aqui também é um patrimônio nacional, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao lado de todo esse sítio histórico, que eu tive a oportunidade, também enquanto prefeito, de fazer uma fala em defesa do tombamento do centro histórico da cidade de João Pessoa. E percorri a Praça Rio Branco, fazendo exatamente aquela reforma. Chegamos à Praça Aristides Lobo ali embaixo, fazendo aquela reforma. Reformamos a Praça Pedro Américo, onde está uma estátua, inclusive, de Augusto dos Anjos. Agora, como governador, tive a oportunidade, deputado Adriano Galdino, ex-presidente, de reformar com mais de 5 milhões de reais o nosso belíssimo Teatro Santa Rosa. Eu lembro dos trabalhadores que aqui hoje ocupam os espaços, mas nós fizemos o shopping do Varadouro, reformamos o shopping 4.400 e fizemos o shopping de Passagem para poder também dar emprego, condições de vida, mas também para tornar as calçadas e as ruas democráticas para aqueles que passam aqui pelo nosso centro e que precisam caminhar. Foram ações que são fundamentais para compreender, ao lado ali do Pavilhão do Chá, para compreender como essa cidade é bela e como essa cidade precisa de cuidados. Esse passo de Vossa Excelência é um passo fundamental para fazer com que esta área mais nunca sofra com um problema de esvaziamento populacional. Eu quero agradecer-lhe como um filho de Jaguaribe que sou, como um filho desta cidade que sou, e como uma pessoa que compreende, deputada Estela, porque eu sei que eu compreendo, como é importante para a nossa memória, mas para a nossa alma, ver um prédio como esse ser revitalizado e daqui a alguns meses, por obra e graça da Assembleia Legislativa, nós temos aqui no mês de dezembro um alto de Natal maravilhoso que eu sei que Vossa Excelência irá fazer. A isso tudo, a este ato, eu chamo de amor, devoção e respeito pela cidade. Respeito é fundamental e o povo desta cidade, mais do que merece, exige de cada um de nós o devido respeito para saber cuidá-la e para saber prepará-la para o futuro. Nós não estamos falando só de passado, nem só de presente. Nós estamos falando de futuro. E o futuro se faz reconhecendo exatamente o nosso passado, investindo no presente e abrindo as portas para o futuro. Eu gostaria de registrar isso com emoção muito grande. O segundo aspecto que eu gostaria de registrar, que aqui, evidentemente, porque o presidente Gervásio talvez sentisse dificuldade de falar, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. É a homenagem que a Assembleia presta à propositura do deputado Tião Gomes a um grande paraibano
a uma pessoa que eu tive a honra de poder trabalhar conjuntamente como secretário de Finanças de João Pessoa, o ex-deputado Gervásio Maia, Gervásio Bonavides Maris Maia, que empresta o nome ao centro administrativo. Eu vi uma figura ou outra, sinceramente, dizer um monte de bobagem, procurando colocar as coisas como se o Paraíba Palace, Antônio Carneiro Anô, fosse mudar de nome. O Paraíba Palace continua a ser Paraíba Palace, mas o centro administrativo da Assembleia Legislativa, a parte de serviços e de atendimento e de produção, essa, com muita honra para o povo da Paraíba, se chama Gervásio Bonavides Maris Maia. E que eu tive a condição, como prefeito, ao construir na época o maior conjunto para sem-tetos e a primeira comunidade que nós deslocamos para ir lá para o conjunto Gervásio Maia, sabe qual foi? Foi aquela ali, ó, do prédio do INSS. Foi aquela que aqui no dia de sábado os caminhões encostaram e saíram mais de 100 famílias para poder, secando na época o prédio, para poder ter a sua casa própria digna, exatamente no conjunto que leva o nome do conjunto Gervásio Maia, que é lá no Colinas do Sul. Então essa homenagem é uma homenagem que eu me acosto completamente. Se eu fosse deputado, eu estaria votando com uma honra enorme esta homenagem ao ex-deputado, ao ex-presidente da Assembleia, ao ex-secretário de Finanças, né, e ao paraibano ilustre chamado Gervásio Bonavides Maris Maia. E para finalizar as minhas palavras, a minha maior alegria, minha querida companheira Maria, para finalizar as minhas palavras, a minha maior alegria é efetivamente olhar para as coisas dentro desse Estado. As coisas estão acontecendo. Tem um país como o Brasil que parou no tempo, quebrou-se na emenda. Poucos dizem isso porque não têm coragem de dizer. Eu digo porque eu tenho lado. Político tem que ter lado. Político não pode ficar em cima do muro. Eu tenho lado, eu tenho pensamento, eu tenho opinião. E este país parou no tempo. Este país que diziam que iria acabar o desemprego, bastava derrubar um governo eleito, e quando se viu o desemprego estourou, acrescentando mais 2.500.000 pessoas. Esse país que não consegue olhar para frente e, pelo contrário, começa a retirar cada conquista suada do seu povo trabalhador. Esse país, efetivamente, que quase não inaugura obras. E eu tenho uma honra enorme de poder estar aqui hoje, ao lado dos deputados e deputadas, ao lado do presidente da Assembleia, fazendo ou participando de inauguração dessa, que tem tudo a ver com a Paraíba. A Paraíba não parou no tempo. A Paraíba está superando as suas adversidades. A Paraíba é um estado com capacidade de hoje, no mês de agosto, inaugurar 19 escolas, 14 em João Pessoa, quase 30 milhões de reais. E este governo aqui não vai a Brasília pedir 1 centavo para construir escola normal, escola regular. Nós vamos exatamente pedir ou reivindicar os nossos direitos, mas não para as coisas básicas. Esse é o Estado que constrói com recursos próprios, efetivamente, o Trevo das Mangabeiras, o viaduto Eduardo Campos no Geisel, o Parque de Bodocongó, o Parque Paraíba. Nós não estamos esperando as coisas acontecerem. O dinheiro do povo apareceu para o povo. Essa é uma coisa que é fundamental. E eu, quando vejo, no meio dessa crise aí de fora, que nos atinge também, claro, mas só que não nos paralisa. E eu vejo que não é só o executivo estadual que não está parado, é aqui também o legislativo que dá uma resposta enorme a toda a cidade ao inaugurar um centro administrativo como esse,
fundamental ao resolver o problema de estacionamento, que eu já fui deputado e eu sei como era isso, terrível, né? E ao mesmo tempo prepara uma grande reforma no seu plenário para poder fazer com que os deputados e deputadas possam trabalhar de uma forma cada vez mais consequente. Ou seja, nós estamos no caminho certo. Se engana aqueles demagogos de plantão que pregam o caos, quando na verdade nós superamos as adversidades. E é por isso mesmo, meu querido irmão e companheiro Gervásio Maia, meus queridos deputados e deputadas, independentemente de partido, aqueles que me fazem oposição e aqueles que sustentam o governo com muita honra para mim, a todos vocês eu só posso agradecer pela Paraíba, pela cidade de João Pessoa, do qual eu tenho a honra de ter governado essa cidade, por uma obra tão importante e tão fantástica. É assim que se revitaliza, uma cidade, ocupando, produzindo, fazendo com que as coisas avancem. Aqui não vai ser publicidade, aqui vai ser realidade. Muito obrigado, parabéns Assembleia Legislativa, parabéns Gervásio, e vamos todos agora reocupar esta cidade tão linda e maravilhosa. Muito obrigado. Estas foram as palavras do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Neste instante, nós teremos a apresentação do coral Maestro Pedro Santos, da Assembleia Legislativa da Paraíba. Mas, antes da apresentação, nós queremos convidar a todas as autoridades que estão aqui no palco para descerem para a área aberta do ponto de 100 réis, para terem uma visão melhor dessa apresentação do coral. Eita! O sertanejo
Aqui até os dinossauros fizeram morada. E a gente pode ao som de Jaque, surpreenderia. Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada. Há frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Beleza que faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. E vou estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano. E lá no Augusto da Angélica, eu sou muito feliz. Muito feliz. Eu sou paraibano. Aqui o sol nasce primeiro e desinimido. E a luz estrelado toda a beleza. Até o algodão se embora e já vem colorido. Esse sol é da natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada. E a gente quando ao som de Jaque, surpreenderia. Bate, bate, bate. Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada. Há frutos que o tempo e a história não vão apagar.